Nós precisamos mostrar para pessoas que o que tem no corpo da gente não está aqui por acaso. Que houve um processo de construção de cada um dos sistemas que a gente trabalha. A primeira coisa que a gente tem que saber dizer é, não sei. Quando ele perguntar uma coisa, você não sabe. Vou dar um exemplo de coisa que eu não sei dizer até hoje. Veja, eu estava dando aula um dia e eu falei sobre o olho. Falei sobre o sistema nervoso, sobre o controle, sobre a visão. E uma pessoa ia e me disse, professor, por favor, se eu botar o dedo aqui, eu consigo ficar vesgo, zarolho? É verdade. Se eu consigo movimentar meu olho para dentro, porque tem um músculo chamado reto interno e blá, 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 por que eu não consigo botar o olho para fora se eu tenho um músculo, tenho um nervo abducente, tenho um músculo reto lateral? Por que eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo? Nenhum ser humano consegue. A pessoa já perguntou assim. A minha resposta foi, não sei. Primeiro, eu não sei se é verdade que ninguém consegue. Eu acho que é. Hoje eu acho, porque eu nunca encontrei alguém que fizesse isso. Então, veja, tem coisa que eu não sei responder. Não tenha medo de dizer não sei. Às vezes você não sabe e é algo óbvio. Às vezes você tem um conhecimento que não está suficiente, mas não sei. Pronto, não tenha medo. Tem coisas e coisas e coisas que nós não sabemos. Por exemplo, até eu já não sei por que é que o relógio, que tem lá 1, 2, 3, 4, em algarismo romano, por que o danado do 4, em vez de ser IV, é I? No número romano é IV. I, 2 Is, 3 Is, IV, V, não é assim? No relógio é I, 4 Is. Até hoje eu não sei por quê. Tem coisa que a gente não sabe, faz parte do não saber. Não me faz falta, eu não sonho com isso. Ai, meu Deus, o IV veio me perseguir de madrugada. Não sei. Relaxa, velho. Tem coisa que a gente não pode fazer. Então, primeira lição. Segunda, eu tenho que ter um norte do que eu quero. Veja, a gente é animal. Deixa eu contar para vocês uma história belíssima da minha vida. Foi uma das piores histórias, mas é belíssima como educação. Eu era primeira série, a professora estava ensinando animais úteis e nocivos. Foi horrível isso. Animais úteis e nocivos. E mandou a gente fazer um trabalho. Um cartaz. E era sexta-feira. Na segunda eu ia levar o cartaz. Eu estudava tarde. Cheguei em casa na sexta-feira. Papai, vai ter um trabalho da professora. Eu amava aquela mulher. Eu queria casar com ela. Eu tenho um trabalho. Tá certo, tá bom, tudo bem. Meu pai me deu um dinheiro. Tipo, mais ou menos R$1 ou R$2, dinheiro suficiente para comprar uma folha de cartolina. Comprei uma folha de cartolina branca, e na folha de cartolina eu fiz exatamente isso. Eu desenhei aqui, ó, dividi a folha ao meio, desenhei aqui um animal, exatamente assim. O animal era exatamente assim. Escrevi aqui gato, porque podia ser que a professora não percebesse. Desenhei outro animal aqui, bem diferente, mais raivoso. Escrevi aqui leão, porque achei que ela poderia também não identificar. E escrevi aqui, veja, animal. Pronto, esse foi o meu trabalho. Eu levei para ela. Na segunda-feira, eu estava tão feliz com a ideia que eu tinha tido. Eu estava tão empolgado, levei e entreguei para ela. Foi horrível. Ela pegou, mostrou para todo mundo e disse, tá horrível, Fernandinho. Você nem a palavra animal escreveu direito. Vê que animal essa mulher. Vê. Foi péssimo para mim. Vá para casa, traga outro. Aí eu levei para casa, cheguei em casa, chorei, claro. Cheguei em casa às 7 horas da noite, 6 horas, botei o cartaz debaixo da cama, escondi, tomei café, tomei banho, fiz tudo que a criança faz, que geralmente não quer fazer, e fui dormir 7h30 da noite. Minha mãe, que não é besta, viu, né? Como é que ele foi dormir cedo? Ele era maloqueiro que era. Foi, olhou, no instante achou que estava debaixo da cama, já traduziu, entendeu tudo, no outro dia disse, vem cá, meu filho, de manhã. A professora não gostou não do seu trabalho, não foi? Já foi logo na bomba, porque ajuda. Eu já chorei. Não gostou. Mandou fazer outro. Minha mãe fez outro. Fez umas colagens lá com as figuras de revista, um negócio bem horrível. E eu levei para ela, dei para ela, ela me deu 9, só não deu 10, porque foi no dia anterior. Eu nunca mais fiz um trabalho. Eu nunca mais. Nenhum professor conseguiu me convencer a fazer trabalho.
trabalho em equipe. Tá, eu ia para casa, dava 8 ideias para minha equipe, ia para outra equipe, dava mais 2. Faça assim, 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 vai dar certo, e ia embora. Nunca fiz, nunca botei meu nome em trabalho, botavam por mim. Isso durou até a faculdade. Na faculdade, inúmeros trabalhos que eu fiz, eu participava de todos. Mas não, o sangue de querer, eu vim descobrir que tinha a ver com isso, já era médico, viu? Eu vim descobrir que tinha a ver com isso, eu não sabia por que era. Porque a psique da gente deixa guardado lá nos infernos. E depois já velho, em terapia, querendo descobrir por que eu não estava feliz lá aos 23 anos de idade, o que estava faltando, começa a catucar, aí alguém descobre, vem daí. Exponha que isso passa, acabou. Quando eu comecei a expor, passou. Me senti muito pleno. Isso é um detalhe da vida da gente. É um bloqueio feito, porque alguém que amava não entendeu. Então, animal. Nós somos animais. Já parou para pensar nisso? Você é um animal? Meu filho me perguntou isso, né? Porque eu sou um animal. Aqui eu tenho um animal. Se eu não fosse um animal, eu seria um vegetal. Ok. Quem é superior, animal ou vegetal? Vamos pensar na célula. Tem aqui a célula animal e a célula vegetal. A célula animal e a célula vegetal. Quem é superior? Incomparavelmente é a vegetal. Por que a célula vegetal é superior? Simples, porque o animal é animal e vegetal é vegetal. Animal tem ânima. Ânima é alma, é movimento. Daí vem a palavra animado. Animal se locomove. Como ele se locomove? Você entende para que você se locomove? O que fez você sair de casa hoje? Por que você saiu de casa hoje? Por que sua mãe saiu de casa ontem? Resposta: comida e sexo. Só são duas coisas que tiram a gente da mobilidade. Animal vai para a rua buscar alimento ou sexo. Só isso, não tem outra coisa não, viu? Não existe outra coisa. Animal, humano inclusive, a gente busca comida, alimento para sobreviver. O objetivo, se você puder ler um cara chamado Dawkins, Richard Dawkins, ele vai bem interessante nisso. Você tem dentro de você um DNA, a gente poderia chamar de alma, algo único seu, uma sequência sua, e que você fará tudo para que essa sequência sobreviva, cresça e mais, procrie e permaneça na Terra, vá além de você. É assim que funciona animal. Só que vegetal, coitado, vegeta. Viver a merda que é ser uma planta. Ó, eu tenho aqui um cachorro. Aí se você chegar no cachorro e disser, cachorro, eu vou morder sua orelha. Você tenta morder a orelha dele. Ele tem 3 opções. Ele pode brigar com você e não deixar você morder. Ele pode correr e você não pega ele. Ou ele pode até perder a orelha, mas ele não volta mais aqui. Então, de todo jeito, ele vai aprender com isso. Ele vai ter a ânima. Uma planta, tá aqui a planta, com o galho dela. Você chega para a planta, avisa ela, planta, eu vou cortar teu galho. Ela, eu vou cortar agora. Aí você corta o galho. Pronto, vai-se embora. Daqui a não uma semana, que planta não tem pressa, daqui a 1 ano, 2 anos, nasce outro galho. Vegetal tem célula-tronco a vida toda. Tem célula-tronco, tem as gemas, a vida inteira eles podem regerminar. Isso é muito importante para ela. Ela vegeta, ela não pode fugir. Como ela não pode fugir, ela precisa de comida. Tem que ter comida. Como ela consegue comida? A célula vegetal tem 3 coisas. Ela tem como fabricar comida, guardar comida e proteger comida. Quer ver? Vê. Fabricar comida é o mais óbvio. Tem cloroplasto. Cloroplasto faz fotossíntese, faz com que gás carbônico do ar vire comida. Caramba, é mágica. Mas não é só fabricar, eu tenho que guardar. Porque não faz isso o dia todo. De noite não faz. Eu tenho que ter guardado. Tem vacúolo. Célula vegetal tem cloroplasto, que animal não tem. Célula vegetal tem vacúolo, que animal não tem. Mas ela tem, gente, é a coisa mais fantástica do planeta. Que ideia, que coisa, que lindo. Ah, parede celular. Parede celular, porque protege. Gente, parede celular é formada de celulose. O principal entender é isso. Você estudou bioquímica? Celulose é um carboidrato que nenhum animal digere. Ele inventou como casca o que o meu inimigo não quer. Nenhuma pessoa se sente atraída por comer uma folhinha de celulose. Então, o animal sozinho não produz a enzima celulase. Então, ao longo da evolução, a planta criou um jeito de fabricar,
guardar e proteger a comida. E você encontrou um jeito de procurar, brigar, encontrar. Você tem que entender isso. Animal é isso, é um brigador. Ele luta pela comida. Ele luta pelo sexo. Animal é isso. O que os dois têm em comum? Todos os dois têm embrião. Só é animal ou só é planta se tiver embrião. E o que é o embrião? Embrião é isso. Embrião é um espermatozoide, encontrou-se com um óvulo, deu um zigoto. Este zigoto vai se desenvolver para formar um indivíduo. Através de quê? De mitose. Você entende bem. Mitose significa, a partir de uma célula, vão surgir milhões, bilhões, trilhões, tudilhões de células iguais. Todas as suas células da pele, do olho, do coração, do fígado, têm o mesmo DNA. São 46 moléculas que você tem que dizem quem é você. Estão em todas as células. Claro que o que faz uma célula ser diferente da outra é ativação ou inativação, eucromatina, heterocromatina, é splicing, é mecanismo de fazer os genes trabalhar. Mas você tem todas as suas células vindas de uma única célula, que é o ovozigoto. Esse processo passa por 3 estágios. Mórula, blástula e gástula. Você tem que entender isso para saber que você é um animal. Mórula, é isso, ó. O ovozigoto se multiplica e forma um bolinho de células. M de mórula, M de maciço, um bolinho maciço. Blástula, na blástula, o embrião é isso, ó, uma cavidade oca, mórula, blástula. E na gástula, o embrião é isso, ó, ele contém uma cavidade nova, veja direitinho. Na mórula é maciço, um bolo de células idênticas à célula ovo. Quando você estuda célula-tronco, totipotente, pluripotente e multipotente. TPM, tote, plurimulti. Essa forma qualquer coisa, essa forma quase tudo, só não forma placenta. É tão engraçado a célula pluripotente, forma a famosa IPS. Por que ela forma tudo, mas não forma placenta? Por quê? Porque a blástula é um período em que o embrião é isso, ó. Ele é um bolinho aqui dentro, que é o embrioblasto, e uma capinha, o trofoblasto. Então, como a célula dessa fase é a célula do embrião, ela não mais tem capacidade de fabricar o que a capinha produz. Não vai produzir o córeo, não vai produzir a placenta. Ela vai produzir só o embrião. E aqui vem as células multipotentes. Isso aqui nada mais é do que folheto, ectoderma e endoderma. Gástula, perceba o nome, pelo amor de Deus. Ó. Mórula não é nada. Mórula quer dizer amora, quer dizer bolinho. Blástula, o nome blástula é belo. Blasto quer dizer formo, produzo. Leucoblasto, hemoblasto, osteoblasto, fibroblasto, fabrico, produzo. Ele é tudo, ele produz tudo, só não produz placenta. Agora, no gástrula, ele é o principal, porque gastro, pela primeira vez surge algo que faz sentido. Veja como o animal tem a ver com comida. A primeira época embrionária gástrula é quando surge intestino. Primeira coisa que surge na gente é o intestino primitivo, é o arquêntero. Você reconhece isso da embriologia. Esse aqui é o intestino primitivo. Significa, o primeiro órgão que aparece nos animais é um tubo digestório. A coisa mais importante do animal é comer. O que ele precisa? Comer e proteger. Ó. Comer e proteger. Ectoderma produz sistema nervoso e revestimento, e endoderma produz sistema digestório. Ou seja, comer e responder. Perceber alterações do meio, se o meio está quente, frio, escuro, claro, e dentro, digerir coisas, transformar moléculas orgânicas em fortaleza para sobreviver. Isso é a gástrula. Gastro. Daí vem o nome de gástrico. É digestório. Pois bem, os animais, todos eles têm isso? Não, quase. Vou explicar. Os animais são esses. Poríferos, celenterado, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e cordados. O porífero não tem. O porífero tem mórula, tem blástula, mas não chega a gástrula.
O porífero não chega à fase de gástrula. Ele vem mórula, vem blástula, e a blástula dele produz já uma larva. Por isso que a larva dele se chama larva anfiblástula. Por isso que a larva dele tem esse nome. Vou decorar, não precisa decorar não. O nome dele é larva de blástula. Ele não tem gástrula. Como ele não tem gástrula, ele nega aquela lógica que o animal tem a ver com digestão. Então o porífero não passa, não chega até aqui. Como ele não chega, ele recebe o apelido de parazoário. Ou seja, um animal paralelo, porque é um mundo paralelo, é um mundo louco. Aí veja, como ele não tem folhetos, entenda, não tem folhetos. Então quem não tem folheto não vai ter tecidos. Não tem sentido eu pensar quem é derivado do ectoderma, ele não vai ter. Do mesoderma, ele não vai ter. Ele não vai ter nada disso. Como ele não tem tecidos, ele não tem sistemas. Sistema digestório ausente, circulatório ausente, respiratório, tudo ausente. Como ele não tem sistemas, como é que ele sobrevive? Veja como a educação da gente poderia ajudar. Como é que ele sobrevive? Resposta. Se ele não tem tecidos, sistemas organizados, a vida dele toda tem que se pautar em células. Ele é um aglomerado de células e que essas células se locomovem, não, ele é séssil. Séssil é assim, ele balança com a água do mar. Então ele é um animal muito primitivo, séssil, e que ele é porífero, o corpo todo furado. A água entra pelos poros e sai pela... A água circula nele. E ele tem células que capturam. Veja como é lógico o nome principal da célula dele. Coanócito. Vai coar. Coar é filtrar. Coar não é filtrar não, viu? Coar vem de coagir, é direcionar. Eu tenho alguém que direciona a água para fora e a comida para dentro. Ou seja, eu arrumei alguém para fazer a digestão. Então, em porífero, veja que desgraça é estudar zoologia no segundo ano. Porque você entende isso, até aqui você está entendendo. Entendi. Então, porífero tem células importantes, chamadas coanócito, amebócito, pinacócito. Você não precisa saber esses nomes, não. Entenda que são células que fazem tudo. Então, eu tenho que conhecer todas as células. Dos poríferos, eu preciso conhecer todas as células. Porque só é o que ele tem para funcionar. O sistema nervoso dele é uma célula, o sistema circulatório é uma célula, o sistema digestório, tudo é célula, célula, célula. Aí veja, quando chega nos outros, todos os outros, todos têm folhetos. Tendo folheto, tem tecido, tem sistema. Eu não preciso mais estudar célula. Mas o estúpido professor, quando deu porífero, que chega em célula enterada, um livro chega e diz assim, célula enterada. Aí o aluno pergunta, e quais são as células? Aí lá vou eu estudar, é tão interessante. Todo livro tem várias células exclusivas de cada grupo. Para quê? Eu não preciso dessa célula, não tem essa importância. Não é ela que manda na fisiologia. Não tem nenhuma utilidade eu decorar o nome de uma célula exclusiva de alguém lá da frente. Olha, só ele tem essa célula. E daí? Eu preciso entender que daqui em diante as lógicas, você precisa saber isso. Isso é a gente. Quer que eu prove? Primeira aula de anatomia. Ectoderma, endoderma. O nome disso é estratimeria. Então, a estratimeria, ou seja, a construção em plano. Isso é importante para quê? Para operar alguém. Você vai operar alguém, você abre a pele, o subcutâneo, a face muscular. Você tem que saber abrir planos. Para saber abrir planos, você tem que saber que isso veio de um processo de formação. Então, eu tenho um processo ectoderma e endoderma, que é o célula enterada. Célula enterada é chamado de diblástico, 2 folhetos, 2 camadas, ecto e endo, só eles. Ok? Vê o nome do célula enterado. Célula enterado. Célula é cavidade, entero é o intestino. Olha o outro nome dele, quinidário. Quinido quer dizer espinho, ou seja, ele se defende. Quinidário, porque ele tem para fora quinidoblasto e célula enterada porque ele tem para dentro o sistema digestório. Ele é doblástico mesmo. Mas ele não interessa muita gente, porque ele é pouco. Aí esse animal, ele tem simetria radial. Ele é todo circular. Ser circular é vantagem ou desvantagem para ele? É o jeito. Porque ele é muito pouco móvel. Ele não é bem... Já é animal. Como é que ele se locomove? Aqui fora tem células perceptoras, sensitivas, que sentem mundo e que reagem.
Reage como? Contraindo. Tchum, tchum. Isso promove locomoção. Locomoção errática. Locomoção não direcionada. Locomoção não programada. Mas se locomove, pelo menos para fugir. Não pense que ele tem aquela locomoção direcional, viu? Por exemplo, eu estou tomando banho de mar e vejo a caravela ali. Ai, meu Deus, eu vou nadar para cá. Ela não tem turbina, ela não vai atrás de você. Ela não tem essa percepção. Ela vai ao acaso por lugares. Agora ela foge sem ser ao acaso. Porque quando ela sente alterações, ok? Sair dele, sair dos selenterados e vamos caminhar. Veja, agora começa a anatomia. Chegou o platelminto. Veja o que vai acontecer no platelminto. Eu já tinha ectoderma e endoderma. Eu já tinha o intestino primitivo. Já tinha isso, ok? É fácil imaginar que esse espaço vai um dia ser preenchido. É agora. Vai aparecer o famoso mesoderma. Então já tem ectoderma e endoderma, vai surgir o mesoderma. O platelminto é o primeiro animal a ter mesoderma. Então ele é triblástico, 3 folhetos. Na hora que ele tem 3 folhetos, ele ganha alguma coisa. Por quê? Porque o mesoderma é o responsável por formar músculo. Vê. Até agora eu só tinha tecido epitelial. Eu só tinha revestimento. Eu tinha alguém capaz de secretar, porque lembra que epitelial pode ser glândula, para fazer digestão. Eu tinha aquele que detectava alguma coisa, as células sensoriais do epitélio, mas eu não tinha ninguém como aqui. Aqui no mesoderma vai surgir músculo. E músculo vai dar movimento. Então eu vou ter, o cara vai se movimentar para onde ele quer. Se ele não vai se movimentar para onde ele quer, vou desenhar um platelminto para você entender bem. Olha o que tem que acontecer. Ó, vou desenhar aqui uma famosa planária. Uma planária. A planária é mais ou menos do tamanho da sua unha. Tem lá uma planarinha. Percebe que a planária, ela tem uma simetria bilateral. Ó, planária é o primeiro animal. Olha a antimeria chegando. Aqui está surgindo a antimeria. O corpo formado por antímeros, por metades simétricas. Qual a utilidade da planária ter isso aí? Ah, meu filho, é fugir da simetria radial. Eu vou ter simetria bilateral. Tendo bilateral, olha para mim. Tendo bilateral, eu vou ter uma região do corpo anterior, uma posterior, uma lateral direita, uma esquerda. Não é verdade? Eu vou ter uma organização corpórea. E daí? Qual a vantagem de ter 2 braços? Ah, porque se um se lesar, o outro... Não é por isso não tem nada a ver com isso não. A vantagem de ter 2 braços é desenvolver o cérebro. Poxa, é lógico. A vantagem da bilateralidade é ter uma lógica que diga na frente, atrás, direita, esquerda. Aí na frente ele pode evoluir olho, nariz, boca, ouvido, ou seja, análise ambiental e agressão. É na frente que vai a mandíbula, o dente, o olho, o nariz, antenas e agressores vão na frente. De lado, locomotores, patas, asas, nadadeira. Atrás, excreção, reprodução. Aquilo que não é vital para o dia a dia. Veja, essa lógica surgiu numa planária. O porífero não tem, porífero é assimétrico. Selenterado é redondo. Ser redondo, feito uma estrela do mar ou uma água viva, por que ele é redondo? Porque ele é imóvel. Como ele é imóvel, ele não sabe se a comida vem daqui ou daqui. Ele não sabe de onde vem a comida ou o inimigo. Então ele tem que estar preparado para algo em todos os sentidos. Enquanto, quando ele é bilatério, ele vai atrás. Ele não é um animal. Aqui surgiu surgiu o músculo. Veja a importância de entender de onde surgiu a musculatura. Ela surgiu desse instante do mesoderma. Só que tem um detalhe. A musculatura, pela primeira vez, surgiu alguém que vai consumir mais energia. Ou não. Para movimentar, você sabe, eu estou parado. Mas se eu andar, eu gasto energia. Aí é um problema, porque gastar energia vai exigir metabolismo. Metabolismo vai exigir oxigenação. Como é que chega o oxigênio? Como é a respiração desse animal? Porque que essa célula consegue se alimentar e oxigenar, consegue, a do ectoderma, porque está virada para fora. Essa consegue porque está virada para dentro. Qualquer oxigênio ou alimento que houver aqui ou aqui, resolve. Essa daqui é um problema. Esta célula aqui é um problema.
Porque ela não tem... Como é que ela consegue oxigênio para ela? Resposta. Assunto do primeiro ano do ensino médio. Difusibilidade dos gases. Gás atravessa a membrana livremente, não existe transporte ativo de gases. O gás, quando tem mais, quando tiver menos. Então é fácil, desde que ele seja fino. Por isso que ele é um plateamento. Plate quer dizer fino, finíssimo. Então o oxigênio atravessa e vem para cá. O CO2 sai e se difunde. Então ele consegue fazer trocas gasosas por difusão. O porífero já conseguia, sal enterrado também. Mas nesse aqui, eu estou mostrando que a difusão atravessa uma camada. Eu tenho uma camada epitelial. Essa camada epitelial é pela primeira vez que eu vou usar a palavra respiração cutânea. Então eu tenho um mecanismo respiratório nos plateamentos, respiração cutânea. E vai se manter. Quase todos vão ter essa possibilidade de fazer trocas gasosas pela pele. Mas vamos lá. Ele desenvolveu isso tudo. Como ele desenvolveu? Direita, esquerda, em cima, embaixo, na frente. Ele desenvolveu isso aqui, ó. Quando a gente faz o desenho da simetria bilateral, a gente devia transformar esse desenho numa seta. Cefalização. A tendência de pôr em uma parte do corpo quem toma decisões. Então eu vou ter pela primeira vez um sistema nervoso cefalizado. Eu tenho uma região, por isso que a gente bota esses olhinhos, as orelhas, para dizer que a planária tem. Ela ainda é primitiva. Se eu lascar uma planária no meio, essa parte da frente cria uma de trás, a de trás cria uma da frente. Se eu fizer isso, você sabe disso, acho que você deve lembrar dessa história. Se eu cortar uma planária aqui, ó, a parte A e a parte B vão se transformar numa nova planária. Qual delas se transforma primeiro? A parte A. A parte A em pouco tempo cria uma B e a parte B em muito tempo cria uma A. Por que a parte A desenvolve primeiro? Porque ela já tem a parte mais difícil, a parte de controle. Então, regenerar apenas uma cauda, até a lagartixa faz. Agora, pega o caldo da lagartixa para ver se cria uma nova. É mais difícil. Talvez se demorasse 10 mil anos, criasse. Então, eu tenho uma lógica no plateamento extremamente importante. Mas tem um detalhe. Esse músculo, ele faz metabolismo. Já viu? Entra o O2 e sai CO2. Tá. Mas você entende que metabolismo também produz lixo? Ou não? Qual o principal lixo produzido pelas células? É o maior demônio do corpo. É uma desgraça. É o pavor da UTI. A UTI a gente tem medo do CO2 que se pela. Paciente que não tiver eupneico, está respirando. Opa, respirando pouquinho, cianótico, é CO2. CO2 é uma desgraça, mas pior do que ele tem um inimigo oculto, um veneno do cão. O Satanás bota dentro da gente. Todas as células da gente fazem isso. As células vivem cuspindo uma desgraça. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui, viu? Veja, é assim. Quando a gente pega comida, em geral, a comida é carboidrato e lipídio, não é verdade? E qual é o destino desses dois? A comida, para um plateamento também. Isso vira acetil. Não é verdade? O destino, na prática, na essência, é comida vai ser desidrogenada, hidrogênio vai perder um elétron vai correr na mitocôndria, isso vai produzir uma energia fantástica. É isso, o resumo do resumo de toda essa célula bioquímica é esse. Então, como é que acontece? Glicose, piruvato acetil, ou então lipídio, beta, alfa, beta, corta, cortou de 2, já dá logo acetil. Por isso que lipídio rende muito mais. Porque é uma cadeia já longa que vai dar meio mundo de acetil. Ah, professor, quando é um ácido graxo de cadeia ímpar, de cadeia par. Tá, isso é perfumaria, você pode não saber. Você pode errar o cálculo de quando for ímpar, quando for par, porque vai mudar lá o destino final. Mas isso não é o pior. O mais importante é entender que são moléculas que vão ser quebradas e nessa quebra vai dar acetil. E o acetil vai para o Krebs e o Krebs vai para a cadeia e vai dar energia. Então, isso daqui sempre vai dar CO2 e água. Isso vai dar CO2 e água. CO2 se difunde facilmente e água é inerte. Então, metabolismo de carboidrato e lipídio é chupetinha. Não vai causar danos, não há sedâneos. CO2 vai embora todo, difunde. E água é inerte. Água, não é só inerte, água é útil porque dá estabilidade. Então, beleza. A merda está na peste da proteína.
Quando eu pego uma proteína, a proteína é um polímero de aminoácidos, C-OH e NH2. Eu não vou nem falar, por favor, em metabolismo das purinas, daria mais trabalho, mas é a mesma coisa. Veja, do aminoácido é bem fácil para entender. Eu tenho proteína é polímero de aminoácido. Eu tenho proteína que não serve mais, ou que foi degradada. Degradou a proteína, vai dar o quê? Olha a merda que vai dar. Quando degrada a proteína, isso daqui, ó, em última análise, pulando aí 39 mil etapas, carbono, oxigênio, oxigênio. Pega esse hidrogênio, traz ele para cá. Traz esse hidrogênio para cá, ó. Ó, a gente vai cuspir isso como CO2. CO2 é fácil, já entendeu? O resto é hidrocarboneto, basicamente. O caminho é parecido com o do lipério. Mas a ponta dela vai me dar CO2 e ela, a demônia. A amônia é uma demônia, é uma desgraça e é produzido por todas as células. É um veneno péssimo, é uma desgraça, é uma peste, é um matador de gente dentro da UTI. Tenha medo da amônia. Tenha medo, esteja atento a ela. Porque quando ela começa a subir, você não vai ver a amônia subir, vai ver a ureia, viu? Você vai ver alguns compostos, alguns indicadores indiretos de que ela está aparecendo e vai matar seu paciente. Então esse excesso, a amônia, esse veneno, precisa ser livrado. Tem uma vantagem. Ele é hidrossolúvel. Ele se dissolve bem na água. Então é fácil de fundir, sair na água. Agora pense nessas células, coitadas, que produzem amônia, produzem lixo. Vamos pensar, veja que coisa interessante. Você acha que essa célula que produz amônia, essa célulazinha aqui, a célula do mesodermo, essa célula produz amônia e joga para aqui, que vai embora. Essa célula produz amônia e joga aqui, que vai embora. E essa célula produz amônia e joga onde? Você compreende que não existe altruísmo celular. É impossível. Ela não vai, essa célula do ectoderma não vai aceitar guardar por alguns minutos a amônia da outra. Claro que não. É impossível, não há célula boazinha. Então ela não vai receber a amônia da outra para poder eliminar. Não vai fazer isso. O que é que vai acontecer? Eu tenho que ter um mecanismo. Tem que ter, a partir daí, não só o sistema muscular, mas o excretor também. É por isso que o nosso rim vem do mesoderma. Porque a essência veio de lá. Então, aqui vai ter que ter alguém que vai botar essa derrota para fora. Essa amônia para fora. Não tem. Se seu vizinho aceitaria, por exemplo, seu filho ganhou uma bicicleta nova, você não quer que ele veja ainda. Aí você compra a bicicleta e pede a vizinha, eu posso guardar esse trambolho na sua sala por 15 dias. Mas vá, guarde. É minha vizinha, tudo bem. Você teve uma festa, aí bolo bem grande, foi menos gente que precisava, cortou o bolo, não tem lugar no freezer. Ai, que droga. Ô vizinha, dá para guardar no teu freezer aí o pedaço do bolo que sobrou da festa? Dá, claro, minha amiga. Mas faz o seguinte, nessa mesma festa produziu muito lixo. Pergunta ela se ela aceita guardar uns metade dos pacotes só por uma noite. Ninguém é capaz de perguntar se o outro aceita o lixo seu. Não é verdade? É impossível ninguém fazer isso. Você não conseguiria. Então ninguém aceita, a célula não aceita. Aí o que é criado? É criado aqui um tipo de célulazinha que vai jogar o veneno para fora. A famosa célula flama. É uma célula que bombeia para fora coisas do mesoderma. Ok? Isso para a gente não tem nenhuma importância, porque é apenas provando que células esporádicas vão resolver. O que vai interessar a gente é o próximo passo. Veja qual é o próximo passo. Sai do platelminto e vai para o nematelminto. O nematelminto é lombriga. Pelo amor de Deus, estude parasito. É muito importante entender as lombrigas, entender as filas. É muito importante. Ser médico vai exigir de você dominar os ciclos, entender por que eles têm aquilo. Só que tem tanto nome que atrapalha o aprendizado. Você memoriza pensando na prova e não entende pensando na pessoa. Se não pensar na pessoa, você cai e não fixa. Então, vamos para o nematelminto. Olha o que vai acontecer no nematelminto. Ó. Continua a existir o ectoderma e o endoderma, claro. Continua a existir o mesoderma, claro. Só tem um detalhe. Olha o que vai acontecer com o mesoderma agora aqui, ó. Mesoderma, ó. Nematelminto. Olha o que vai acontecer com o mesoderma, ó. Continua a ter. Ectoderma está quase igual. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Ecto, meso e endo. Está vendo que eu dei uma afastadinha?
essa afastadinha aqui vai ser ocupada por água. Então vai haver a criação de ectoderma, mesoderma, aguinha e endoderma. Ó, porífero não tinha folheto, salenterado tem 2. Platelmínto tem 3. Nematelmínto tem 4. Se bem que um deles não é um folheto, é uma cavidade com água. Ectomeso, aguinha e endo. Gente, isso é absurdamente fantástico. Porque o surgimento dessa aguinha, lembre que água tem um calor específico elevado. A água demora muito para esquentar, demora muito para esfriar. A água é estável, não é verdade? Você vai para a praia, meio-dia, a água do mar está fria, a areia está fervendo. 6 da noite, a água do mar está até quentinha e a areia está gelada. A areia esquenta e esfria muito rapidamente. Você vai para a praia, você vai sem sandália, já sabe que vai se arrombar. Para caminhar na areia quente, depois todo mundo pagou esse mico em algum lugar. Em algum lugar de areia longa, você, quando for voltar, estava impossível, é impossível. Porque você vai queimar seus pés. Porque o calor específico da areia é um, da água é outro. Se você pegar uma bacia d'água e for molhando e pisando, você consegue resolver. A água é um excelente estabilizador térmico. Além de ser estabilizador mecânico. Mecânico. Imagine que você odeia ela e resolva dar um chute nela. Mesmo ela estando grávida, chutar a barriga dela. Aí eu vou lhe pedir, pelo amor de Deus, faça isso dentro de uma piscina. Porque dentro de uma piscina o chute não dói. Por quê? Por causa da hidroestática, a estática da água. Qualquer pressão sobre um líquido se distribui totalmente igualmente por ele. Você prova isso entrando na casa do seu amigo e da janela dele, jogando na piscina do prédio dele um tijolo. Desde que não tenha gente, viu? Você joga o tijolo e vê o tijolo cai e a onda de pressão cria-se em todas as direções. Veja que é impossível criar pressão mais para um lado do que para o outro, é toda por igual. Porque o líquido tem essa propriedade, uma propriedade da hidroestática, da estática do líquido. E daí que é estabilidade hídrica, estabilidade térmica, estabilidade mecânica. É fantástico ter o pseudoceloma. O que menos importa é o nome pseudoceloma, o que mais importa é a lógica. Vai surgir um líquido. E onde é que a gente, veja agora onde é que a gente vai pegar. Na prova de residência tem lá uma perguntinha falando sobre qual dessas doenças poderia ser adquirida por uma criança brincando descalço na areia. Veja, brincando descalço na areia, você jamais vai pegar um platelmínto, uma tênia, um cistosoma. Você vai pegar um nematelmínto, alguns tipos de ancilóstoma, alguns tipos. Veja, por que na areia eu posso pegar esse e não esse? Porque esse aqui não consegue vida terrestre na fase larvária. Ele não consegue, ou ele é parasita ou está na água, ou parasita ou água. Porque ele não tem a aguinha dele. Se ele não tem bolsinha d'água, como é que ele vai viver na terra? Esse vive. Então, verme nematelmínto, pela primeira vez, começa a ter adaptação terrestre. Isso é muito importante, porque nós somos terrestres. Então, esse cara é o meu tataravô. Esse aqui já me deu mesoderma, esse aqui já me deu músculo, já me deu movimento, me deu bilateralidade, já me deu capacidade respiratória, deu muita coisa. Esse aqui vai me dar líquido corporal. Isso que você está vendo aqui é o sangue que você tem hoje. Ele começa a surgir como uma aguinha aleatória, estabilizadora entre o meso e o endoderma. Ok? Aí vamos lá. Outra vantagem do surgimento disso, vê que vantagem fantástica, vê, quando surge o nematelmínto, vê que coisa linda. As células daqui não continuam produzindo lixo, e o lixo não é hidrossolúvel, amônia? A amônia pode ser lançada aqui, ó. Ou seja, o veneno, que é uma desgraça, pode ser lançado aqui, do mesmo jeito que populações muito pobres jogam lixo nos esgotos, no rio, nas lagoas. Não sou pobre não, viu? Mas ele joga diretamente. Um ser humano sempre habita perto de água, para poder jogar lá seus dejetos. Então ele joga aqui, ó. Qual a vantagem? É hidrossolúvel, pode se acumular por algum tempo. Mas eu tenho que tirar essa merda daí. Eu tenho que arrancar essa porcaria daí, não é verdade? Como é que eu vou arrancar? Vai se criar um tubo, e esse tubo intercomunicado, chama-se tubo em H, esse tubo se enfia no líquido e chupa e cospe isso para fora do corpo. Então haverá um tubinho que vai fazer isso, tá certo? Esse tubo
Se chama tubo em H. Por que é importante? Porque nós temos isso. Nós temos o tubo, néfron são tubos que mergulham no sangue, no líquido, para puxar excreta e jogar para fora. Aí, vamos lá. Esse animal, eu estou falando do nematelminto, estou falando da lombriga. Eu esqueci o cistosoma, eu estou na lombriga. Esse animal cria outra coisa. Olha que invenção do caramba ele vai criar. Olha para cá. Ó. Ele pega o intestino dele e cria um canal. E esse canal que ele... Vou apagar o platamento agora. Esse canal que ele criou vai ser o ânus. O nematelminto, pela primeira vez, tem boca e ânus. Pela primeira vez, alguém tem um lugar. Qual a vantagem de ter boca e ânus? Que besteira, não é uma coisa, não é? O outro come sim. A vantagem é, se ele tem boca e tem ânus, ele pode especializar a boca em ser boca. E quando ele especializa a boca em ser boca, o que a boca faz? O que você faz com a sua boca? Não precisa dizer. Você faz muita coisa. Você fala, lambe, morde, sente gosto. Na verdade, você tem múltiplas funções na sua cavidade bucal, inclusive botar comida para dentro. Não é verdade? Aí veja como faz sentido. Aí o paciente diz, eu estava, doutora, brincando na terra, e aí eu peguei uma doença, e com essa doença, olha como eu estou aqui, pálido, amarelo, o doutor disse que eu tenho amarelão, celostomose, dando descalço. Eu peguei na terra, porque era um nematelminto, e ele entrou e veio, silóstoma, foi para o meu intestino, virou o meu vampiro. Esse ancilóstoma chupa sangue. Ele come, ele fere o intestino e chupa sangue. Ele só consegue ferir o intestino porque ele tem peças bucais. Veja, ele só tem peças bucais porque ele inventou o ânus. Percebe? Veja que tem uma conexão. Você tem que entender isso. Como é bom quando a gente consegue produzir uma lógica. Porque tudo que eu estou dizendo a você é porque você vai explicar às pessoas para você fazer sentido. Se fizer sentido, ele quer aprender. Se você disser, é verdade, eu consigo aplicar, pronto. Se ele não consegue aplicar em nada da vida dele, ele consegue. Você consegue entender. Isso faz todo sentido. Toda a medicina se baseia em entender essas coisinhas. Então veja, a boca do nematelminto pode começa a desenvolver glândula, língua, dente. Porque ele tem boca especializada em ser boca. A vantagem de ter isso aqui, isso é o prenúncio do que haverá um dia com a segmentação. Partes corporais especializadas em fazer A, B, C, D, E. Então surgiu o nematelminto, pronto. E o nematelminto desenvolveu o ânus. E ao desenvolver o ânus ajudou a gente. Criou-se um tubo digestório completo. E digestão é prioridade, então ele já tem locomoção, ele já tem digestão, ele já tem respiração e já tem um sistema excretor que está chegando perto do nosso. Aí vamos para o anelídeo e molusco. Isso aqui é um binômio. O anelídeo e molusco é um binômio. São gêmeos, são quase iguais, são muito próximos. Digo mais, nos livros em geral a gente diz anelídeo, moluscos, artrópodos. O mais correto é botar molusco antes. O molusco vem um pouco antes de anelídeo. Na evolução lógica, sim. Embora há controvérsias nos cladogramas, não vamos discutir isso, não é aula desse assunto. Mas anelídeo e molusco, o que é que eles vão ter de diferente? Tem que ter alguma coisa diferente. O que é que eles vão ter? Vê que invenção. Vou desenhar aqui o anelídeo e o molusco. Ó, ele continua tendo ectoderma, mesoderma e endoderma. Ele continua tendo tubo digestório completo. Mas o que ele vai ter é o mesoderma. Ó o mesoderma dele como é, ó. Ó o mesoderma dele como é, ó. Ó o que vai acontecer com o mesoderma de anelídeo e molusco, ó. Tu tá percebendo ou não? Perceber isso que está acontecendo? Eu tenho ectoderma, mesoderma e endoderma, triblástico. Eu tenho ectoderma, mesoderma, aguinha, mais mesoderma e endoderma. Então, pela primeira vez, eu tenho mesoderma aberto, fragmentado em 2 folhetos. Um folheto parietal e um folheto visceral. Tá ligado? Peritônio, pleura, pericárdio. De onde vem? E por que precisa saber de onde vem? Porque você vai tratar de câncer, criatura. Você vai entender qual é o tratamento, o tipo de remédio que eu vou usar. Tem tudo a ver com de onde que essa desgraça deve estar vindo.
Eu compreendendo a essência, o resto vai sair. Então, ó, ecto, meso, aguinha, mais meso e endo. Ecto, camada externa do mesoderma, aguinha, camada interna e endo. Essa aguinha a gente chamava de pseudo, falso celoma. Então, essa aguinha a gente vai chamar de celoma. Gente, o celoma é provavelmente a maior de todas as invenções. Do que a gente viu até agora, o degrau poderoso, aquele que diz assim, é o cara, é a cefalização, bilateralidade. O segundo lugar é o celoma. O celoma tem aguinha. Mas, gente, lembra que eu ainda falei de mesoderma que isso aqui era músculo? Não é só aguinha, eu tenho aguinha aprisionada dentro de músculo, bingo. Se eu tenho aguinha e essa parte pode se contrair, então o líquido vem para cá, aí contrai, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu estou dando nascimento ao sistema circulatório. Sim, mas qual é a ideia? Aí vê que vai acontecer, que coisa belíssima. Lá do epitélio, isso aqui é epitélio, né? Epitélio, epitélio. Lembra que epitélio pode ser de revestimento e epitélio pode ser glandular? Vão surgir as glândulas. E glândula produz substâncias. Só que glândula é epitélio. É interessante. A gente, quando aprende uma coisa meio louca. Que glândula, que epitélio é a vascular, né? Mas epitélio é a vascular se for epitélio de revestimento. Glandular, não. Você compreende que epitélio glandular não pode ser a vascular. É uma irresponsabilidade moral você dizer que epitélio glandular é vascular. Imagine uma glândula endócrina. Aí que lascou tudo, né? A glândula é necessariamente muito vascularizada. Porque o que ela faz? Glândula faz o quê? Ela ativa alguns genes dela para que ela receba do meio insumos e transforme isso em produtos. Ainda mais, ela elimina esses produtos. Então, se ela vai receber do meio e eliminar para o meio, ela tem que ser vascularizada. Aí surge as glândulas. Surge lá, aqui fora, começa a surgir um bocado de glândulas interessantes. Não precisa dizer para a gente os nomes delas, não. Só que a glândula é de epitélio. Toda glândula é epitélio. Só que é uma glândula epitélio e epitélio de revestimento. Toda glândula surge de epitélio de revestimento. E ela sai daquela região e desce, se aprofunda por dois motivos. Primeiro, porque ela é nobre, não quer ficar exposta. Segundo, porque ela precisa receber oxigênio, insumos. Então ela sai e se aprofunda. Toda glândula fica na derme, fica profunda. Veja a nossa pele. Glândula sudorípara, sebácea e mamária. Elas surgiram na epiderme e entraram. Estão na derme. Porque lá ela encontra os vasos. Tá claro? Então a glândula desce. Então as glândulas estão todas aqui no mesoderma. Estão no mesoderma. Não são de lá. Não são de lá. Por exemplo, de onde se origina, qual a origem biológica do fígado? Ou do pâncreas? É fácil. Desemboca onde? No intestino, né? Se desemboca lá, surgiu de lá. Se desemboca lá, surgiu de lá. Então vem de endoderma. Fígado e pâncreas são de origem endodérmica. Sendo a glândula salivar é do ectoderma. Veja, você não tem nenhum tipo de associação tumoral salivar e pâncreas. Nada liga os dois. Embora sejam glândulas do tubo digestório. Mas uma vem do ecto, outra vem do... E vem do ecto, claro. A sua boca vem do ectoderma. Tem que ser, pense bem. A epiderme aqui fora não é do ectoderma? Aí vai entrando. Você não lembra dos epitélios? Acho que lembra. É importante. Isso ajuda tanto você lá na frente. Para outra coisa. Eu tenho aqui epitélio pavimentoso estratificado, né? Aí vai entrando na boca. Pavimentoso estratificado, né? Quando eu for descendo, quando eu chego no estômago, acabou essa história do estratificado. O epitélio é simples. O estômago tem uma única camada de célula, o intestino tem uma única camada de célula epitelial. Ele não tem várias camadas, acabou a estratificação. A estratificação é enquanto eu tenho que ter contato com o alimento de forma bruta. Então, a boca é estratificada. A boca vem do mesmo ectoderma que vem a epiderme. Então, as células da nossa boca têm muitas camadas. Isso ajuda você a entender, por exemplo, porque é que uma pessoa que deixa de fumar, ela engorda tanto. Ela perde, enquanto fuma, sabor por causa da língua e cheiro por causa do nariz. E perde
A desgraça é essa, capacidade de trocas gasosas por causa do alvéolo e capacidade de locomover para fora do sistema respiratório o lixo por causa dos cílios que vão perdendo mobilidade. Então ela prejudica as células do ectoderma e do endoderma. Revestimento interno da traqueia, do brônquio e os pulmões, endoderma. Prejudica os dois. Aí, como um passe de mágica, ele deixou de fumar. Maravilha. Daqui a 3 meses ele está com o gosto e o cheiro perfeitos. Porque ectoderma se multiplica muito. Se renova feita a pele. Como se renova, ele volta a ter cheiro e gosto. Ele quer comer. Além disso, está com saudade da porra do cigarro, vai transformar ele em comida. Aí ele bota para dentro. Mas ele não tem oxigênio suficiente, que o pulmão dele não manda para queimar isso. Então ele vai ter uma tendência grande à obesidade. Sim, mas o pulmão não se regenera? Não, muito menos. Porque é um epitélio simples, não é mais epitélio estratificado. Eu não tinha várias camadas contínuas. Eu tenho um epitélio simples. Epitélio do bronco é simples. O professor, mas não é pseudo-estratificado? Sim, o que é pseudo-estratificado? É não estratificado, é simples. É um simples de célula doida, de célula desarrumada, cheia de célula que produz muco. E o pulmão simples, o alvéolo é epitélio simples. Então, esses epitélios, as glândulas se aprofundam, vêm para cá. Vindo para cá, vê o que vai nascer aqui. Ó, que lindo, ó. Nascem aqui glândulas que vão cuspir aqui em substâncias que a contração espalha para lá e para cá. Está surgindo o sistema endócrino. Eu vejo o nascimento de substâncias que saem de um canto para atuar aqui, ali e acolá. Ok? Então surge o sistema circulatório. De modo aberto nos moluscos. Aberto, que eu digo, é bem desorganizado. Em alguns moluscos cefalópodos, esse sistema cria capilares. Quando ele cria capilares, então eu tenho intercomunicação entre um vaso grosso, outro vaso grosso e capilares finos. Isso vai ser muito útil porque aumenta a velocidade. Se o sistema é todo fechado, a velocidade é maior. A pressão é maior. Então a eficiência é muito maior. Então vai nascer no molusco, sistema circulatório aberto, depois fechado, e o anelídeo mantém todos fechados. Então surge sistema circulatório. Isso é um avanço fenomenal que a gente não tem. E que nos ajuda, por exemplo, a ter homeotermia. Eu só consigo ser homeotérmico se eu conseguir produzir calor, guardar calor e eliminar calor. Produzir calor tem que ter metabolismo alto, eu tenho. Transferir, o sangue faz isso. Quando o sangue passa no cérebro da gente, se a gente pudesse, se para passar você na sua sala, se eu pudesse medir a temperatura do sangue na artéria carótida interna e na veia jugular interna, qual dos dois teria uma temperatura evidentemente superior? A nossa temperatura é 37. 36,5. Não aqui. Na carótida e jugular tem uma diferença. A carótida claramente tem um sangue mais frio. E a gente pensa que é aquele, não pensa carótida, é frio. Porque o cérebro tem um metabolismo muito alto. Então há muita perda de calor do parênquima cerebral para o sangue cerebral. Quando ele volta aquecido. Então ele volta do cérebro quentinho pela veia jugular. E veia jugular vai da veia cava superior, vai para o lado direito do coração, vai para o pulmão, e o pulmão é uma superfície imensa. Aí você vai, não sai quente? Se sai quente, vem de algum lugar, não pode vir de nada. Esse bafo quente que você bota para fora é o calor cerebral ou muscular. Se você fizer atividade física, aí que danou-se. Os músculos aquecem o sangue venoso que volta está mais quente do que o arterial. A gente nunca pensa nisso. A gente pensa, tudo 37, tem um sistema de controle. Não, isso é troca de calor, é física. Você tem que ter essa. Eles adoram quando você consegue. E você nem sempre está pronto para dizer isso, viu? Depende de quem é seu interlocutor. Tem você consegue escutar. Você achou que dá para botar em lógica dele, enfim, na veia. Ele vai amar isso. Ele vai achar que você é o cara, que você é o cientista. E você nada, você está dizendo aquilo que é bem óbvio, aquilo que eu estou dizendo a vocês aqui. Você já ouviu isso, talvez 5 ou 10 vezes. Só que você ouviu em fragmentos. Você está escutando a junção. Você ouviu, alguém lhe disse epitélio, alguém lhe disse não sei o que. Você junta tudo, é um efeito bombástico para o menino que está lá no ensino médio, que é o novinho. Então, eu tenho o surgimento do sistema circulatório nos anelídeos e moluscos. E como é que é o sistema excretor? Como é que é o sistema excretor? Mesma coisa, não tem o tubinho,
Não surgiu um danado no tubinho? Olha o tubinho aqui, ó. Olha o tubinho aqui, ó. O tubinho, olha o tubinho aqui, ó. Eita, esse tubinho é diferente. Esse tubinho já tem uma boca dilatada. Tanto é que o tubão aqui, não é aquele tubo primitivo, já toma o nome de, ó, nefrídeo. Nefrídeo, ou seja, tem identidade de néfron, é o bisavô do meu néfron. Ele não é igual ao meu ainda, porque ele está filtrando um líquido do celoma, e não um líquido de glomero, líquido de sangue. Ele ainda não entendeu que ele pode se esticar até onde tiver capilares. Eu vou simbolizar aqui que os capilares estão aqui, ó. Ele não entendeu ainda que ele pode ir lá nos capilares e abarcá-los e filtrar o sangue. Mas ele já filtra e já elimina os excretos, é um grande avanço. Tanto é avanço que minhoca serve para o solo. Porque ela pega justamente a amônia, aquele demônio, aquela desgraça, nitrogênio. Nitrogênio é o que tem de mais caro. Você quer criar plantação, você tem que comprar adubo. E o adubo é a coisa mais cara que tem é nitrogênio. Você tem minhoca produzindo isso o tempo todo, jogando nitrogênio para fora o tempo todo. Vou apagar agora aqui o anelide molusco e eu vou parar para falar a você um pouquinho de artrópodo. Veja, vai ser uma janela meio louca que eu vou fazer, mas eu preciso fazer isso pelo bem da humanidade. Veja, a evolução do planeta Terra, as 3 últimas eras foram a era paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Você não precisa decorar o nome disso, não. Na paleozoica, os períodos cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carboniano, permiano. Na mesozoica, triássico, jurássico, cretácico. Na cenozoica, terciário e quaternário. Essa daqui não interessa. Por quê? Porque aqui já tem mamífero. A lógica fisiológica está toda, ou quase, só não tinha desenvolvido ainda a homeotermia. Homeotermia não, só não tinha desenvolvido a placenta. O resto tudo não tem desenvolvido. Então, o que aconteceu nessas eras? Isso. Na paleozoica surgiram o peixe, depois anfíbio, depois répteis, no começo, no meio e no fim, e na mesozoica mamíferos e aves. Então, o surgimento dos vertebrados foi nessa lógica: peixe, anfíbio, réptil. Na mesozoica, mamíferos e aves. Ok? Veja bem. A sobrevivência é comer e fazer sexo, para que meu DNA se mantenha. O risco iminente, você entende que nós temos medo, nós estudamos na escola, na igreja, que pode ser que um dia o mundo se acabe, que Jesus venha carregar todo mundo, que tem um cataclismo. Isso é atávico, a gente tem isso é em todas as religiões, em todas as formações, a gente tem algum tipo de medo, não são os mísseis de Trump que virão para cá, não, mas tem algum tipo de medo. Esse medo tem a ver com algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó, no fim da era mesozoica, houve um grande cataclisma que destruiu mais da metade dos seres viventes. Inclusive dinossauros. É muito famoso quando a gente fala disso. Famoso demais. A gente fala muito que houve essa extinção em massa, mas houve muito pior. No fim da era paleozoica, o Permiano destruiu mais de 95% dos seres viventes. Então nós tivemos feitos grandes que aconteceram ao longo da história do planeta, onde a maioria se deu mal. Como isso já aconteceu, de alguma forma a gente tem algum medo. Não se sabe exatamente como é que o homem adquiriu isso, mas ele tem algum medo. Isso foi antes do homem descobrir o que era dinossauro, que ele descobriu que poderia um dia ver alguma coisa do céu, do além, e leia o livro da Bíblia, bem interessante, Apocalipse. É muito doido, velho. É muita loucura você ler aquilo. É importante, velho. A gente ganha, porque você tem. Leia pensando, alguém escreveu isso lá atrás. Algum ser que não tinha ideia do que era ciclo de Krebs escreveu aquela coisa lá. E aquilo tem a ver com a gente. É um tipo de receio da humanidade do que poderia vir a acontecer, ou que poderá vir a acontecer, ou que vai acontecer, enfim, eu não sei. Peixe, anfíbio e réptil. Veja, peixe vive na água. Eu falo dele já já. Mas eu quero falar do anfíbio. No meio da era mesozoica, enquanto surgiram os anfíbios, surgiram também os insetos. Há 400 milhões de anos no Devoniano. Inseto e anfíbios surgiram de modo junto. Veja,
Eu estou aqui em anelídeo, o próximo é artrópode. Eu não estou dizendo que vai surgir artrópode aqui não, viu? Artrópode surgiu antes de peixe, viu? Mas o primeiro artrópode que vai surgir vai ser crustáceo, vai ser aquático. Vão ser pelo menos 150, 200 milhões de anos para artrópode um dia chegar na Terra. Mas eu quero falar do anfíbio e inseto. Os dois invadiram a Terra ao mesmo tempo, há 400 milhões de anos, anfíbios e insetos. Engraçado que o anfíbio devora inseto. E os dois foram para a Terra ao mesmo tempo. E por que eu quero comentar isso? Porque essa saga, ela tem uma beleza, uma importância capital. A chegada do anfíbio na Terra, a chegada do inseto na Terra, se deu basicamente pela superfície corporal. Caminhos bem diferentes. O que é que o inseto fez? Criou uma casca, criou uma capa de quitina. Quitina não é palatável. Nenhum animal tem enzima quitinase. Parecido com o que a planta fez, o inseto fez, criou uma casca. Só que a quitina é muito superior. Quitina é um polissacarídeo de alta conta. Quando a gente usa os polissacarídeos da celulose, quitina tem moral. Porque quitina é flexível, resistente, leve, impermeável, transparente, não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Quitina é altamente adequado para alguém que quer criar uma armadura para ir para a Terra. Perfeito, é um isolante fantástico. O inseto fez isso. E se deu bem na Terra. Criou uma super mega proteção e se deu bem na Terra. Tanto é que mais da metade dos bichos do planeta é inseto. Anfíbio fez isso. Só que o anfíbio foi para a Terra com outra estratégia. Veja, estratégia bem diferente. O que é que o anfíbio fez? Peixe tem escama, né? O anfíbio tirou, botou a pele nua. Caramba, que coragem. Ele tirou, o anfíbio tem a pele finíssima. Porque desse modo ele conseguia oxigenar. Já que o pulmão que ele estava desenvolvendo era primitivo. Porque o pulmão dele deriva do tipo de estrutura que tem nos peixes. Que é a bexiga natatória. Bem primitivo, é um pulmão vagabundo, é um pulmão sacular. Não faz boa troca gasosa. O anfíbio tem dois problemas. Nem o pulmão dele é bom, nem o coração dele é bom. Ele tem um coração com 3 cavidades. Ele mistura sangue venoso com arterial. Então, o anfíbio não é bom de circulatório nem de respiratório. Aí o que ele fez? Eu preciso oxigenar-me para ir para a Terra. Ele tirou as camadas superficiais, a queratina, tirou tudo que tinha. Veja, peixe tem queratina. Peixe tem escama. Então já há nele o DNA para fabricar queratina. Ele sabe fabricar. E esse DNA não se perdeu. A prova que não se perdeu é que a gente tem. A gente tem cabelo, tem unha. Veja, o DNA existia, continua existindo, ele abriu mão. Ele disse, eu tiro tudo, vou nu para a Terra. Vê, eu vou nu para lá. Ele nu, pense, ele está nu, a pele, debaixo da pele tem matéria orgânica, os predadores vendo, sentem o cheiro, o outro tem quitina. Inseto está protegido, o outro está nu. Nu. Qual dos dois fez mais avanço? Teoricamente foi o inseto. Que criou a coragem de ir para a Terra com uma super mega armadura, pensando em se proteger. E deu certo para ele. Mas quem é derivado dele? Ninguém. Vê o anfíbio tirou tudo e se expôs. E chegou na Terra. E viveu na Terra. E se adaptou à Terra. Sobreviveu. Mas principalmente permitiu que houvesse evolução. Porque do anfíbio que surgiu o réptil, que surgiu a ave e o mamífero. Ou seja, o que tem de mais nobre no planeta veio de alguém corajoso que abriu mão de todas as defesas para se expor. Claro que para ele fazer isso, ele teve que desenvolver alguma coisa, né? Ele desenvolveu o quê? Pata, que peixe não tinha. Pata. Ele desenvolveu a pele fina. Ele desenvolveu um pulmão primitivo, mas desenvolveu. Ele desenvolveu uma glândulazinha de defesa paratóide. Ele desenvolveu pálpebra, tudo com pelo. Pata, pele, pálpebra, porque na água, a água lubrifica o olho dele. Na terra não, ele tem que ter alguém para bater. Pálpebra. Peixe não tem, peixe não pisca o olho. Aí procurando o Nemo, aí Nemo tem uma piscada. Está errado, não é peixe, não pisca. Ele não precisa fazer isso. Já na terra não, ele desenvolveu a pálpebra. Ele desenvolveu um monte de órgãos que adaptaram ele à terra e que os outros lá na frente aproveitaram. Então ele fez, veja, isso é importante para você entender. Por exemplo, eu gosto muito de dizer isso. Imagine vocês duas,
que estavam brigando agora há pouco tempo, virou pais. Daqui a 10 anos pode ser que as duas sejam professoras da USP ou de Harvard. Pode ser que vocês sejam gestoras públicas. Pode ser que seja, sei lá o que vai ser. Pode ser uma coisa maravilhosa. Pode ser primeiro lugar e segundo lugar, primeiro lugar da Residência Santa Casa de São Paulo. Pode ser. Mas vocês são tão diferentes e pode caminhos diferentes dão no mesmo lugar. Olha o exemplo aqui. Esse Anfíbio 7 ele é muito simbólico para falar para as pessoas, para explicar que estratégias diferentes podem dar certo. E que aquela que dá mais certo não necessariamente é aquela que dá certo para você. É aquela que dá certo para o produto que virá. É aquela que expõe, ter riscos, não tenha medo de ser o que você quer. Seja o que você quer ser, do jeito que você quer. Mas não deixe de dominar, de se precaver e de utilizar todos os meios para a sobrevivência adequada. Então, saindo do anelídeo, que a gente vai para artrópodo, o artrópodo criou quitina. Quitina é a substância mais estudada do planeta. Eu acho que um dia vão fabricar avião de quitina. Porque ele é impermeabilizante. Agora, tu tem noção da merda que é a vida do inseto? O inseto vai para a terra. Ele tem quitina. Quitina isola. Sim, isolar não é bom, né? Que protege. Isola e protege. Você entende que estando protegido ali, como é que ele se locomove? Ele tá mesmo. Ele teve que desenvolver musculatura. A gente deve aos insetos o antagonismo muscular. O inseto desenvolveu, por exemplo, a asa. A asa desce e sobe. Tem um músculo atrás e outro embaixo. Antagônico, flexor, extensor, isso começou em inseto. Começou em artrópodo. Artrópodo foi o primeiro ser vivo a desenvolver um músculo que vai e volta, bem controlado. A vantagem de locomoção. Locomoção não tem a ver com conseguir comida? Asa, meu amigo, asa é fantástico. A velocidade, tenta pegar um inseto para tu ver. Ele é pequenininho, tenta pegá-lo. Ele foge dos predadores facilmente, ele encontra as presas facilmente. É um avanço fantástico. Não só ele, os outros artrópodos, cada um tem sua capacidade. Você já parou para pensar nas soluções criadas por uma aranha? Gente, a aranha é um predador feroz. A aranha é um predador feroz. Como é que a aranha pode ser um predador de alta qualidade se ela é cega, quase cega? Se ela não tem mandíbula para morder, não morde ninguém. Não tem maxila e mandíbula. Ela é lenta, anda devagar. Como é que ela é cega, lenta? Veja, sem mandíbula ela é um predador feroz. Simples, ela desenvolveu uma teia. Uma teia quase transparente. Que quando qualquer indivíduo incauto pousou nela, lascou-se, fica preso. Fica preso. Quando fica preso, a teia treme. Aí ela lá longe sempre tremendo, diz, opa, chegou comida. Aí vai se aproximando. Chegando lá, tem alguém preso se debatendo. Ela olha para ele e tu vai morrer. Tu vai se debater até morrer. Aliás, eu vou cuspir em cima de você. Pá, cospe nele. Mais tarde, pá, cospe nele. Daqui a 3 dias ela volta. Ele já foi todo digerido, essas enzimas da digestão extracorpórea. Digeriu, virou caldinho alimentar, ela chupa. Ela se alimenta por sucção. Da digestão que ela fez fora do corpo dela. Ela foi uma predadora sem precisar dar uma mordida. A maioria das aranhas não faz mal para ninguém. Só a quem cai na teia dela. Então, assim, criou uma coisa única, exclusiva, diferente, capaz de permitir uma boa adaptação. Você precisa criar coisas para você. Cada um tem que criar suas soluções. Você precisa dizer isso para as pessoas. As soluções não estão prontas. Elas estão esperando. São folhas em branco que você vai criar. Como você vai fazer, cada um vai decidir. Então, o artrópodo desenvolveu isso. Ele pegou o sistema excretor dele, é bem diferente, porque ele é um capítulo separado. Porque artrópodo não deu em ninguém. Artrópodo foi uma ponta da rama. Por exemplo, o sistema excretor. Crustáceo excreta para cima. Aranha excreta para baixo. Inseto. Já parou para pensar que o nome inseto, quer dizer dentro, secto, vem de secção. É aquele primeiro animal que tem claramente segmentação interna. É daí que vem a metameria. Anelide e inseto. Inseto. Ó, eu botei aqui artrópodo aqui e anelide aqui. Tá? É o contrário. Anelide é quase um inseto. O anelídeo é parente muito próximo dos artrópodos. Quer que eu prove? Fácil. Pega um anelídeo, qualquer uma minhoca. Pensou? Pense nela. Enche ela de perninha. Vê se não virou um limboá. É igual. Eles são idênticos, eles são filhos irmãos gêmeos. O anelídeo derivou e deu o inseto. E deu o artrópodo.
originou muitos grupos de artrópodes. O artrópode criou a carapaça, o artrópode criou a musculatura, o artrópode criou glândula antenal, glândula coxal. Por que glândula antenal? Porque lembre que o esqueleto isola. Eu tenho que eliminar os esqueletos pelos furinhos que já existem. Já tem furinho para sair a antena, eu vou fazer cocô, xixi por ali. Já tem furinho para sair as pernas, eu faço xixi por ali. E no caso do inseto, eu boto para dentro. Ele lança o excreta dentro do intestino dele. Inseto joga o excreta no intestino. Xixi e cocô do inseto é tudo misturado. Os chamados tubos de Malpighi. A gente decora o nome e não entende a lógica. Por que ele bota junto com o cocô? Porque ele tem uma capa protetora. Tem uma casca isolante, uma carapaça, uma armadura. Essa armadura não deixa ele sentir o ambiente, temperatura, luminosidade. Por isso que ele perfura. É aí que vão aparecer antenas, asas, são os apêndices. Aí a gente faz uma doidice, bota o nome artrópodo. Esse nome é péssimo. Porque artrópodo dá a ideia de que ele tem pé articulado. E ele tem pé articulado, maxila articulado, mandíbula articulada, olho articulado, antena articulado, asa articulada, cauda articulada. Ele tem muita coisa articulada, ele é todo articulado. Por causa da quitina, devíamos chamar de quitinoides. Quitinares, sei lá, alguma coisa que remetesse à principal invenção deles. Pulo o artrópodo, vou pular o equinoderma, porque o equinoderma, ele não nos traz nada. O equinoderma, ele repete muito do céu enterado, inclusive a simetria radial. Tá certo? Se você quiser saber um pouquinho, a gente pode parar para falar, porque eu quero me direcionar para a nossa fisiologia. E chega nos cordados. Chegando nos cordados, ó, peixe, anfíbio e réptil. Peixe. A gente não aprende que peixe se divide em peixe cartilaginoso e peixe ósseo, não é assim? Você entende que ele já tem sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestório, sistema excretor, revestimento, etc e tal. Peixe. Cartilaginoso, esqueleto de cartilagem. Aí parece que ele inventou a cartilagem. Não, gente, antes dele, os protocordados tinham esqueleto cartilaginoso. O esqueleto cartilaginoso foi o primeiro. A cartilagem. Por que a cartilagem foi utilizado como bom sistema? Pronto. Por que a cartilagem foi criada para isso? Por ser avascular. Ela é quase inerte. Ela é quase um plástico. A cartilagem é muito plástico. Quando você vai comer galinha que pega um pedacinho de cartilagem, parece muito com um plástico. Então, ela é leve. A cartilagem é leve. Ela é quase inerte. É uma boa estrutura e é bem moldável. Veja o nariz da gente, a orelha da gente. Então, um bom mecanismo para esqueleto. Só que aí, peixe cartilaginoso dominou o planeta mais ou menos há 500 milhões de anos até 470, 50 milhões de anos, quando começa a surgir o peixe ósseo. O peixe ósseo criou um esqueleto de osso. Qual a vantagem de ter um esqueleto de osso? Um esqueleto mais forte. Muito mais forte, muito mais resistente. Se é mais forte, eu posso fazer movimentos maiores. Posso ser mais rápido. Pode ser que seja. Quando surge um esqueleto ósseo, o animal fica mais pesado. Ficar mais pesado é um problema. Por quê? Porque no mar, a vida essencialmente pensa no mar. No mar, a biodiversidade no primeiro metro de profundidade é quase zero. Quase ninguém vive a flor d'água, viu? Quase ninguém vive. Por isso que o anzol mergulha. Ninguém vive na superfície por causa do raio ultravioleta. É muito exposto. Mas se você mergulhar um pouquinho, a temperatura é constante, porque, claro, a água vai dar uma estabilidade térmica perfeita. Não sei se você sabe disso. Para você se deslocar, o melhor meio que existe é o aquático. A quantidade de ATPs gasto por grama do animal, da terra, da água que voa, a desgraça é voar, claro. Porque eu tenho que vencer a gravidade, ainda mais me deslocar. O terrestre é intermediário e o aquático gasta pouco. É muito fácil. Veja a sua avó que tem artrose, quando bota ela numa piscina na hidroginástica, ela está feliz da vida. Então o desgaste é muito pequeno. Mas o indivíduo pesado afunda, e afundando não está perto da comida. Porque a comida é fundo o suficiente para a ultravioleta não interferir, mas raso o suficiente para poder ter muitas algas, fotossíntese. Então tem que ter fotossíntese, ter comida, tem uma cadeia imensa a 1, 2, 3, 4 metros de profundidade. É ali que todo mundo quer morar.
O lugar secreto é lá que ele vai buscar comida. Então ele quer a comida por ali. Como ele vai ter que, se ele for pesado, ele afunda. Como ele afunda, ele tem que dar um jeito de não afundar. Aí ele desenvolveu no esôfago dele, ó, peixe cartilaginoso não tinha isso. O peixe ósseo desenvolveu no esôfago dele uma bolsa, a famosa bexiga natatória, onde ele engole o ar e o ar entra. Entrando o ar fica inchando, fica menos denso, flutua. Aí o peixe faz isso. No aquário você vê. O peixe ósseo, peixe de aquário, tudo é ósseo. Ninguém cria tubarão em aquário de casa, né? O peixe ósseo nada, ele faz isso. No aquário você vê, você joga comida. Jogou comida aqui, nesse canto. Aí aqui pertinho, o peixe ósseo sobe. Em vez de ir para a comida, ele vem primeiro para o ar. Faz assim. Aí ele flutua. Flutuando, ele flutua e a comida flutua. Ele come, flutua, a comida fica mais densa e desce, ele blu, e desce um pouco, blu, desce um pouco. Ele vai jogando o ar para fora e descendo. Ele controla a própria profundidade. Esse controle que ele exerce da profundidade, com a bexiga natatória, por isso que o nome é bexiga natatória, é muito útil para ele. Só que não sabia ele que ele iria usá-la um dia para respirar. Porque essa bexiga é muito irrigada. Sendo muito irrigada, sendo muito oxigenada, ela serve para que o ar que entrou pela boca, ele troque e mande para o corpo. Daí está surgindo o pulmão. O pulmão da gente, veja, primeiro o animal a ter pulmão é um molusco. Mas o pulmão do molusco é falso. O pulmão do molusco é do ectoderma. É uma invaginação do ectoderma para puxar oxigênio, não é o nosso. Não é tem a ver com o nosso órgão. Esse não. Esse é o nosso órgão. Esse é o nosso pulmão surgindo. Ok? E aí você prova que o pulmão vem do endoderma. Vamos ver. Isso aqui não é esôfago. O esôfago não é arquêntero. O arquêntero não é endoderma. Vem do endoderma. E aí vai ser irrigado. Aí alguns peixes, alguns grupos de peixes ósseos, não cabe a gente agora ver o nome não, peixe ósseo tipo 1, tipo 2. Os mais complexos fizeram, sabe o quê? Desenvolveram nadadeira ossificada, nadadeira carnosa, e conseguiam rastejar na areia para pegar comida e voltar. Rastejar na areia. Como é que ele respira? Bexiga natatória. Os famosos peixes dipnoicos, que são papais dos anfíbios. Aí o anfíbio aproveita isso e desenvolve o sistema circulatório, porque no peixe a circulação era uma bosta. A circulação do peixe é assim, ó. O coração do peixe tem um átrio e um ventrículo. Então o sangue chega no coração, vem para o átrio, vem para o ventrículo, vai para a brânquia. Então o coração do peixe não permite que ele se oxigene adequadamente. O coração do peixe manda sangue venoso para a brânquia, da brânquia para o corpo, do corpo volta. Aí o anfíbio não, eu vou desenvolver o pulmão. E ao desenvolver o pulmão, ele faz isso, ó. Ele cria essa besteirinha. Aquilo que você mostra às pessoas, o septo, o interatrial, o forame de Botal, mostre para os meninos, mas diga, isso você está vendo aqui, sabe quando foi que surgiu? Um grupo de anfíbios. A chegada do anfíbio na Terra, ele criou essa parede. Isso é muito útil. Por quê? Porque pega sangue venoso contendo CO2 de um lado, sangue com O2 vem do outro. E como vem venoso de um lado, arterial do outro, mesmo quando sai do coração, a mistura é pouca. E se mistura pouco, oxigena mais. No anfíbio, nem tanto. Porque o anfíbio tem ainda o ventrículo único. Esse ventrículo único é ruim para ele. Porque o sangue que sai do anfíbio sai levando O2 misturado com CO2. Por isso que ele precisa ter a pele respiratória. Se ele não tivesse desenvolvido isso, ele não teria conseguido sobreviver na Terra. Ele consegue bem. Pata, pele, pulmão, paratóide, pálpebra. O anfíbio consegue, aquela saga que eu descrevi para vocês. Uma vez desenvolvido, chegou a hora do réptil. Aí, o que é que o réptil... Assim, tem uma coisa mais sobre peixe para falar que eu acho que pode ter uma utilidade grande. Pode ter uma utilidade grande para o dia a dia. Tem a ver com a excreção. Peixe ósseo excreta amônia. Peixe cartilaginoso excreta ureia. Peixe cartilaginoso só vive no mar. É absurdamente raro haver um peixe cartilaginoso de água doce. É quase inexistente. Então vou tratar como inexistente. Peixe ósseo vive na água doce e na água salgada. Ou seja, uma das vantagens de virar peixe ósseo foi poder se adaptar à água doce. Foi uma grande vantagem dele. Aí, peraí. Por
Por que ele se adaptou à água doce e o outro não? Porque esse peixe aqui, peixe cartilaginoso, a brânquia dele é uma brânquia descoberta, nua. A brânquia dele é primitiva, ele é um mau oxigenador. O peixe ósseo desenvolveu uma tampinha na brânquia chamada opérculo. Onde eu vou chegar? E ao desenvolver a brânquia, ele fez com que a brânquia dele se transformasse, além de um órgão capaz de fazer trocas gasosas, um órgão capaz de eliminar ou absorver, botar para dentro ou para fora, sais. Então, o peixe ósseo desenvolveu um controle salino na brânquia. E daí? E daí que ele consegue sair da água salgada para a água doce, simplesmente absorvendo ou eliminando o sal para o transporte ativo. Então, quando ele está no mar, ele bebe água muito salgada, aí joga pela brânquia o sal para fora. Quando ele está no rio, ele bebe água com pouco sal. Como ele bebe muita água com pouco sal, urina, ele precisa, todo rio, eu preciso de sal. Ele absorve o transporte ativo. Então ele faz o de água salgada, joga sal para fora para o transporte ativo, e da água doce joga sal para dentro. Então ele conseguiu um jeito de viver na água doce. Isso fez um grande avanço para ele, porque ele conseguiu habitar um ambiente onde o cartilaginoso não chegava. E aí, faltou dizer uma coisa muito importante. Foram eles, aqui ó, peixe cartilaginoso, primeiro animal a desenvolver mandíbula. Primeiro vertebrado com mandíbula. Mostre uma mandíbula para os meninos. Diga, isso aqui é fundamental para o predatismo. Para devorar. A vida é feita de devorar. Tem que devorar alguma coisa. Então a mandíbula surgiu lá. Aí o peixe ósseo usou essa mandíbula no outro canto mais sossegado, na água doce, graças ao esqueleto ósseo. Só que quando desenvolveu o esqueleto ósseo ficou pesado. Aí desenvolveu o pulmão, desenvolveu a circulação. Ou seja, e o que tem a ver com a excreção? O peixe cartilaginoso, para flutuar, já que ele não tem a bexiga, para flutuar, ele tem que ter um jeitinho. Como é que ele vai fazer para flutuar? Ele tem um fígado imenso. O fígado chega a ser metade do peso dele. É um fígado imenso. Se eu falar de óleo de fígado de tubarão. O fígado de tubarão é muito importante. Ele é um fígado tão desenvolvido que ele desenvolveu genes que a gente vai usar. Genes para ligar o ciclo de Krebs com derivação da amônia. Ele metaboliza a amônia produzindo ureia. Ele deu o avanço, o que a gente sabe fazer. Lembra que você estuda o ciclo de Krebs, ácido fulmárico, ácido málico, aquele pedacinho ali tem a ver com o ciclo da ornitina. Ou seja, eu consigo derivar da minha bioenergética o metabolismo da amônia, fazer com que a amônia, que é um veneno, seja transformada em ureia. E aí a ureia é menos tóxica. Sendo menos tóxica, se acumula no sangue. Se acumulando no sangue, o sangue fica mais concentrado. Aí ele vive no mar, que é mais concentrado. Já que a brânquia dele é uma bosta, não consegue controlar. Ele consegue controlar pela excreção. O fígado dele ajuda ele a flutuar, ajuda ele a não morrer, a não desidratar, criando um excreta mais tóxico, menos tóxico do que a amônia. Compreendeu? Ficou claro isso? Não? Vamos lá. Não, né? Vamos de novo. Os animais excretam amônia como primeira opção. O peixe cartilaginoso também o faria. Mas ele desenvolveu a genética dele para produzir a ureia. Produzindo a ureia, ele consegue manter a ureia no sangue por muito mais tempo, porque ela é menos tóxica. E a ureia dá ao sangue concentração. Ele fica mais isotônico em relação ao meio, ou menos hipotônico. Ele não desidrata. Se ele não tivesse a ureia, ele tem que ter algum sal, algum íon, para não desidratar. Ou controlar. O peixe ósseo resolveu isso como? Desenvolvendo a brânquia. Como ele desenvolveu a brânquia, ele manteve a excreção da amônia. Aí manteve. Quando chega no anfíbio, a excreção é de amônia quando ele vive na água, o girinho. Mas quando o sapinho vira sapão, vai mudar a respiração, para pulmonar. Quando o sapinho vira sapão, vai mudar a excreção, vira ureia. Aí nos répteis, vai variar, a maioria excreta ácido úrico. Na ave, ácido úrico é uma linha, e a gente volta a ativar. Deve ser muito interessante quando um dia puder entender como foi isso, né? Essa ativação do gene que já existia. Na biblioteca da gente, tinha lá o gene para fabricar ureia. E a gente não tinha se tocado. Tem outra coisa que a gente não pensa. Deixa eu dizer uma que eu acho que a maioria de vocês nunca pensou.
Quando a gente pensa em sistema digestório, a gente pensa em órgãos. Por exemplo, não sei se algum de vocês pensa em fazer proctologia. Alguém já parou, já teve esse desejo, esse sonho? Vale a pena, viu? Vale muito a pena. Todos os meus ex-alunos, todos que fizeram proctologia, estão sorrindo de orelha a orelha. Todos, tem mais ou menos uns 10. Vale muito a pena. É um mercado que muita gente não vai e quem vai sempre se dá bem. Veja, mas é um mercado, você tem que gostar. Você tem que entender-se um proctologista. E nem sempre as pessoas se sentem muito à vontade. Pois bem, quando a gente pensa em ânus, a gente pensa em ânus e pensa em cloaca. Cloaca, aquela estrutura que tem na galinha, por exemplo. Se você perguntar a 1000 pessoas qual é o órgão excretor da maioria dos vertebrados, todo mundo vai dizer que é ânus. Se perguntar quem tem cloaca, quase todo mundo vai dizer quem tem cloaca. Aves, certos répteis. Eu odeio isso que livro de biologia bota. Certos anfíbios, certos... Quais são os errados? Eu sei lá. Veja, entenda a lógica. Qual é o órgão excretor dos animais? O excretor é cloaca, o normal é cloaca. Aquilo que o inseto inventou, todo mundo quer. Eliminar cocô e xixi pelo mesmo buraco. Cloaca é um órgão que tem múltipla função. É um buraco único que serve de muitos papéis. É o mais comum, é o óbvio. Quem tem cloaca? O peixe cartilaginoso. Os anfíbios têm cloaca. Os répteis têm cloaca. As aves... Ânus é a exceção. E por que a gente acha que quem tem cloaca? Certas aves. Isso tem a ver com antropocentrismo. A gente acha que o que é nosso, o que é selfie, todos têm. A gente acha que a célula animal é mais evoluída que a vegetal. Eu vou dizer pior. A gente chega ao ponto, e todo mundo vê isso. Até na faculdade você vê isso. Conversa da célula animal, você estuda organoides que existem na célula animal e não tem na célula vegetal. Aí você força a barra e diz que tem lisossomos. Lisossomo tem na célula vegetal. Muito, não é pouco, não. Não pensa nisso. A gente diz que centríolo tem na célula vegetal. Muito centríolo. Muita célula vegetal tem. O que é que tem na célula animal que não tem na vegetal? Nada. Célula animal não é superior à vegetal. Reconheça a sua. Seja humilde, criatura. Não somos aquela bala perfeita da evolução completa. Agora, a gente foi buscar uns genes interessantes. A gente foi buscar, ao longo da evolução, uns filtros para poder nos permitir ser tão evoluídos. Bem, o peixe cartilaginoso e ósseo deu origem ao anfíbio e o anfíbio deu origem ao réptil. O que é que o réptil tem de diferente? O réptil fez um pouco parecido com um inseto. Criou uma casca. Só que a casca dele não é de quitina, é de queratina. Veja. Quitina e queratina. Quitina é carboidrato é vagabundo. Carboidrato é fácil de achar, queratina é proteína. Ele investiu mais pesado. Ele investiu muito. Por quê? Porque ele precisava ter proteção. Porque viver exposto feito anfíbio, peraí, eu não aceito não. Criou a casca de queratina. Só que a casca de queratina impermeabilizou. Ele teve que desenvolver o quê? O coração. O coração do réptil criou isso, ó. O septo sabater. Criou uma parede. Impedindo a mistura de O2 e CO2, otimizando o sistema circulatório. Perfeito. E desenvolveu o pulmão com sacos, pulmão com alvéolos. Começa a existir já em répteis. Então começa a desenvolver um pulmão mais complexo. Esse pulmão dele mais complexo, esse sistema circulatório dele mais complexo, permitiu a ele desenvolver e sobreviver sem precisar expor a pele, mas a um custo muito alto. O casco do réptil torna ele pesadão, lento. Aí chegaram as aves. Eu não sei se você sabe disso, eu acho que sim. A ave é réptil. Hoje ninguém mais considera a ave como sendo um grupo taxonômico, ele é réptil. A ave é um réptil que desenvolveu, que pensou no inseto e se eu vou usar para voar. Então transformou a queratina, aquele casco, em penas, que ajuda a isolar termicamente, perfeito, que ajuda a voar, fantástico, para poder encontrar comida, fugir de predador, até para migrar. Fantástico ter as asas, foi um desenvolvimento absoluto, e desenvolver o pulmão. Aqui é interessante. Aves
desenvolveram um tipo de pulmão. O pulmão de ave não tem alvéolo, como o nosso. Por que o pulmão de ave não tem alvéolo? Porque o papel dela não é voar? Imagina alguém voando lá em cima, você. Faça o seguinte, suba numa moto, na garupa, manda alguém correr bem muito, e quando estiver no meio do caminho, fica assim de lado, abra a boca, sem por aí fazer. Você não tem noção do que é um jato de ar entrando de vento dentro de buraco. Isso, uma ave é 160 por hora. Uma ave descendo para atacar o predador. Então vai parar de respirar? Aí o que é que ela faz? Ela tem um mecanismo muito compacto, o pulmão da ave é duro. Ele não tem alvéolo, ele tem uns tubinhos, chamado parabronquíolos. E tem os sacos que fazem com que o mesmo ar que entra seja reaproveitado, chamados sacos aéreos. Aí ela passa para cá, para lá, para cá, para lá. E passando várias vezes, ele reaproveita. Feito o cara do caldo de cana, que aproveita a cana no segundo da vida até espremer tudo. A ave é parecida com isso. Pulmão da ave. Aí, pulmão do mamífero, é uma prova de que a gente não veio da ave, a gente veio do réptil. Nós viemos da ave, não, viemos do réptil. A ave surgiu depois da gente, não antes. Primeiro surgiram mamíferos. Réptil formou mamífero, desenvolveu alvéolo. Qual foi a grande sacada de mamífero? O que é que o réptil inventou para ser mamífero? Ele inventou, basicamente, a homeotermia. Qual foi a grande invenção da homeotermia? Diafragma. Ele descobriu um jeito de puxar o oxigênio sem ser engolindo. Um músculo que puxa, pressão negativa. Aí desenvolveu o alvéolo. Alvéolo, pressão negativa, a capacidade de oxigenação multiplicou-se por 25, mais ou menos. É 25 vezes superior. Um mamífero vagabundo comparado a um réptil desenvolvido. Tem o oxigênio muito mais. Fora isso, o que mais o mamífero desenvolveu? Além do diafragma e de alvéolo. O que mais ele desenvolveu? Diafragma, alvéolo. Mostra o diafragma, isso aqui é uma mágica. Isso faz a gente ser homeotermo. Qual a vantagem para ele ser homeotermo? Mamífero. Eu sou os primeiros homeotermos que surgiram. Mamífero. Vantagem. Ele podia caçar de dia ou de noite. Ele não ficava morrendo de frio letárgico. Não, de noite ele saía e encontrava os outros lá. Todo mundo dormindo, o inimigo dormindo, eu dava uma mordida aqui nele, sangrava ele e comia. Maravilha. Show de bola. Ele podia morar no alto da montanha, no baixo da montanha, porque a temperatura não fazia efeito para ele, que se eu subir a montanha, diminui a temperatura, fica frio, fica rarefeito, sim, mas aí ele desenvolveu hemácia nucleada. Caramba, que invenção do cara. A hemácia nucleada é muito menor, é muito mais numerosa, e tem uma superfície relativa muito maior. A hemácia normal, a hemácia de peixe, de anfíbio, de anelídeo, de réptil, ela é assim, esférica. Aí a nossa não é esférica. Nós desenvolvemos uma hemácia assim, não? Uma hemácia bicôncava. Veja que essa dobrinha nada mais é do que esse pontinho que se dobra para dentro. Só isso. A superfície é a mesma. Mas aqui dentro cabem 400 milhões de moléculas de hemoglobina. Aqui dentro também. Com uma diferença. Se eu tiver uma hemácia esférica, as hemoglobinas mais profundas que vão estar aqui, vão estar a um raio de distância da superfície. E se eu tiver uma hemácia anucleada e bicôncava, quem estiver mais longe da superfície vai estar a um raio sobre 2. Eu diminuí, no mínimo, a metade a distância da hemoglobina mais profunda da superfície. Se isso não justifica inventar uma hemácia nucleada, eu não sei o que significa. Ou seja, a matemática mostra a gente claramente uma vantagem enorme, mas tem que ter desvantagem. Tudo vai ter. Professor, eu quero aceitar a religião muçulmana. Ô meu filho, que coisa boa. Eu conheço muçulmanos muito felizes. Estude, pelo amor de Deus, a religião muçulmana, em vez de ser preconceituoso. Que bom. Mas veja, alguém vai ter preconceito com você. A vida é assim. Não tem nada não. Seja o que você quer ser, mas escolha qualquer coisa, viva qualquer coisa, conhecendo-a. Conheça toda a realidade que você tem. Então, eu entendi aqui. A hemácia nucleada é uma grande vantagem, mas tem que ter desvantagem. Qual a desvantagem? Não tendo núcleo, ela não tem ninguém ali dentro, não tem o DNA capaz de produzir RNA, proteína. Acabou para ela isso. Hemácia não é só núcleo, ela não tem não. Ela não tem mitocôndria.
Hemácia anaeróbica? Claro que é. Pense bem. A hemácia tem que ser anaeróbica. Ela não é transportadora de oxigênio. Você tem 2 filhos. E você vai mandar um dos 2 levar um chocolate para o porteiro, que é aniversário dele. Você vai mandar o que adora chocolate ou o que odeia chocolate? O que odeia, lógico. O que adora chocolate vai comer no caminho. Chega lá e disse, ela mandou chocolate para tomar, eu comi. E o porteiro, coitado, para respeitar, me disse, não, Joãozinho, safado. Então, o ideal para carregar oxigênio é quem odeia oxigênio. Mas você não quer saber, ela é anaeróbica, ela faz fermentação. E pouca. Ela não tem mitocôndria, não, ela não tem lisossoma, ela não tem núcleo, ela não tem nada. Ela faz extrusão de tudo que ela tem. E fica só um saco de hemoglobinas. Então, desvantagem. Ele falou, peraí, como é que a hemácia tem, por exemplo, hemoglobina? Se ela não tem núcleo. Não é o núcleo que fabrica proteína, cadê? Ela fabricou no passado dela, quando ela era eritroblasto. Quando ela era uma hemácia. Mas peraí. Se ela não tem núcleo, ela não se reproduz. Se ela não se reproduz, como é que a gente tem as hemácias da gente? Elas duram eternamente? Não, ela dura 120 dias, dura 2 meses, 3 meses, 4 meses, acabou. Ela dura pouco tempo, porque ela envelhece, a membrana envelhece, ela precisa ser reciclada. Você tem que entender, pelo amor de Deus, estude um dia. Pegue para estudar. A hemácia, quando chega no baço, veia esplênica, veia porta, sinusoide hepático, metabolismo da hemoglobina no fígado, da bilirrubina. Faça esse ciclo. Isso vai te ajudar a uma porrada de coisa da medicina lá na frente. E é bem interessante, é bem fácil, é bem lógico, tudo é bem concatenado. Pois bem, a hemácia é nucleada, não se reproduz. Tá, se ela não se reproduz, como é que eu reponho uma hemácia velha? Fabricando novas hemácias. Mas peraí, se eu vou fabricar hemácia nova, eu vou ter muita multiplicação celular, muita mitose, Se eu vou ter muita mitose não expõe câncer, Por que a gente não tem câncer? Tem câncer de leucócito, né? Por que não tem hemácia? É tão engraçado, né? Você não encontra. Até encontra, mas é muito mais raro. É que ela é blindada. As hemácias são fabricadas dentro da diáfise de ossos longos, no tutano do osso. O animal pegou o que tinha, o que tinha de mais protegido dele, que era osso compacto. Pegue, mostra um filme para o menino, bata na mesa. Pá, olha aqui. É aqui dentro que a hemácia é fabricada. Porque está blindado. Você acha que quando eu boto uma luz aqui, a luz bate dentro do osso? Não bate. Se não bate luz, então não vai bater radiação. Então vai poder ter muita mitose. Seu bisavô, com 93 anos de idade, fabrica hemácia novinha, a hemácia dele tem 1 mês de vida de uso. Ele é jovem, a pele dele está velha, não está estragada, tá. O coração dele bate pouco, o músculo dele não tem força, a hemácia dele é perfeita, perfeita. Porque é fabricada num lugar bem blindado, para ser fabricada a vida toda. Veja, o mamífero teve essa caracterização de produzir hemácia nucleada, diafragma, pelo, mas o pelo é parecido com a ave que já tinha pena, com o réptil, é queratina, não vou falar. E ele desenvolveu glândulas na pele, 3. Quais são as glândulas que tem na pele da gente? Tem 3 glândulas, glândula sudorípara, claro, sebácea, claro, e mamária, claro. Para que ele desenvolveu 3 glândulas? Réptil não tem nenhuma. A ave não tem nenhuma, posso dizer que não tem nenhuma, tem uma glândulazinha lá perto do ânus, não interessa, mas réptil e ave não tem glândula. Porque a gente resolveu reativar glândulas, que era uma coisa lá de anfíbio, e pouca. A gente criou sudorípara, sebácea e mamária. O que une as 3? O que une? Produzir suor, glândula sebácea e glândula mamária. Resposta, homeotermia. Pensa bem. Glândula sudorípara joga calor para fora. Lembra que eu disse que os vasos vêm do cérebro quentes, o sangue anda quente. E aí quando ele passa na perifa, os capilares da epiderme vão jogar para produzir o suor. E o suor sai quentinho. E saindo quentinho, perde calor para o meio. A perda de calor para o meio é através da eliminação do suor. O suor se resfria e quando você está com febre, que suor, Maria, que maravilha. Aquela suada boa jogou o calor todo para fora. Então, é homeotermia, sudorese. Mas tem pessoa que não sua. Você já viu algum? Eu conheci uma pessoa. Não sua. Não tem glândula sudorípara. Anidrosa, eu conheci um caso. Essa pessoa não pode, vou repetir, não pode fazer nenhum esporte. Nenhum.
Qualquer esporte que ela fizer vai morrer. Qualquer um. Se o ladrão chegar, se é uma sala, não corra não, entregue tudo, ainda mais não se afobe. Ela não pode ter, não sei, acho que ela não pode nem ter relações sexuais. Qualquer coisa que gaste muita energia vai produzir muito calor. E muito calor ele não tem como botar para fora. Aí arromba as enzimas cerebrais. Arromba mesmo. Perde função cerebral em pouco tempo. Eu conheci um caso muito interessante na Austrália, de uma mulher que tinha anidrose. E a anidrose, o indivíduo não tendo capacidade de produzir glândula sudorípara, não tem homeotermia. Para ele, está lascado. Aí tem roupas especiais, tem tudo, mas consegue sobreviver bem. O resto é tudo perfeito, só não tem isso. Mas a glândula sebácea, o que tem a ver com isso? Glândula sebácea. Sebácea é sebo é gordura. Ela está na base do pelo. É o contrário. Ela vai ajudar você a reter o calor. Se eu for para um lugar frio, a glândula sebácea começa a produzir um pouquinho de gordurinha e entope. Por isso que o pelo arrepia, ela trabalhando. Aí essa gordurinha tornou o corpo adiabático, diminuiu a perda de calor, para economizar um pouco esse calor. Segundo. E a glândula mamária, o que é que tem a ver? Aí não tem a ver com a mãe, tem a ver com o filho. Promover para ele a produção de calor. Porque ele precisa de muita caloria. Um bebê precisa comer muito. Por que ele precisa comer mais? Por que um bebê tem que comer de 3 em 3 horas? Ou de 2 em 2 horas, ou de 4? Por que o bebê tem que comer o tempo todo e a gente não? Por causa da pele dele. A pele dele é muito maior do que a gente. Todo bebê tem muito mais pele do que um adulto. Muito mais. Não, mas não é muito mais. Muito mais, claro. Porque ele tem 1 metro quadrado de pele. Mas ele tem 3 quilos. Você tem 2 metros quadrados de pele, você tem 50. Vê a diferença. A proporcionalidade. Por quê? Isso tem a ver com isso aqui, ó, com a célula. Está aqui uma célula. Está aqui a célula maior. Quando alguém cresceu, houve crescimento da superfície e do volume. Só que a superfície cresce ao quadrado, o volume cresce ao cubo. Pronto. Então, se a superfície cresce ao quadrado, o volume cresce ao cubo, quanto mais você crescer, mais você tem volume de mais, superfície de menos. Como a superfície de calor é a superfície de troca de calor, o bebê tem uma superfície exagerada. Então ele perde muito calor para o meio, e perdendo calor ele tem que repor. Principalmente se ele for prematuro. Porque o prematuro, em vez de ter 3 quilos, ele tem 2 quilos. Quanto mais novinho você tirar do útero alguém, criança que nasce, por exemplo, com 800 gramas, aqui em Recife, todo dia nasce alguém com esse peso, essa criança precisa comer de meia hora ou de hora em hora. 1 ml de leite, viu? 1 ml. Aí não parece pouco, a gente pensa besteira, né? Para ele é o que salva a vida dele. Ele tem que comer. Você bota a sondinha nele, bota 1 ml de leite, meia hora. Não dá. E se eu botar 5 ml de hora em hora, ou de 2 em 2 horas, não vai resolver. Porque ele tem que ter o tempo inteiro, porque ele tem perda de calor absurda pela superfície corporal. Então, a hemácia, a nucleada, glândula subcutânea, presença de diafragma, isso faz com que a gente fosse alveolado, fez a gente ser homeotermo, que é o apogeu, é o ápice do processo evolutivo. E a ave também é homeoterma. Só que ela conseguiu isso por um caminho um pouco diferente da gente. Ela conseguiu isso criando um isolante sem ser como a gente, ela criou a pena. A gente não tem a pena, o pelo protege menos que a pena. Ela desenvolveu um pulmão também. Ela tem hemácia nucleada, não é a nucleada, a hemácia dela não é tão boa quanto a nossa. E ela desenvolveu numa quantidade maior músculo branco e músculo vermelho. É bem mais evidente nela. Numa galinha você vê a coxa e a asa. As duas coisas são caras. São proteínas de alta qualidade. Coxa e asa. A coxa é músculo vermelho ou marrom, cheio de mioglobina, muito oxigenado. A asa é músculo anaeróbico. A asa da galinha não tem oxigênio, trabalha anóxico. E por isso que é branco. Por isso que galinha não pode ser uma ave migratória. Você nunca viu uma galinha voando. Ok, as galinhas vão do Rio Grande do Norte até a Bahia. É impossível. Galinha não é migratória. Se for migratória, vai ter que ter músculo vermelho aqui. Porque o músculo vermelho, com mioglobina, exige muita oxigenação e o tempo inteiro desligado. Então a ave foi desenvolvendo adaptações muito particularizadas que permitiram a elas também a homeotermia. Preciso terminar? Tenho que terminar, não posso continuar porque a gente já demorou demais. Queria aproveitar e fazer um pedido
Quem for daqui a um ano deve ter algo parecido. Se tiver, por favor, a gente poderia marcar 2 dias diferentes, porque dá para a gente falar de muito mais coisas. Teria, acho que, umas 10 vezes mais coisas a se falar sobre esse tópico da gente. Agradeço muito a vocês por estarem aqui. Desculpe por falar demais, eu sou um tagarela, sempre fui. Muito obrigado a vocês, valeu, viu? Muito obrigado mesmo, valeu. É isso mesmo. Só gravou essa. É isso? Acho que a outra. É um pendrive? Todos os pontos, usuários, Microsoft, todos. Tá bichado, né? Ele tá bichado. Tá? Esse aqui? Assim? O senhor gravou. Pode passar, o senhor gravou lá, né? Quer que eu grave isso aqui também ou não? Não. Então eu vou fechar. Beleza. Rapidinho. Sim, aqui no. Pessoal,